gravando aula de 28 de abril de 2021, turma 8U, turma 8U. Bem, iniciando, portanto, a nossa matéria, dados os recados, estamos falando sobre as normas principais do direito eleitoral. Já falei, veja bem, que a principal norma é a Constituição. É de lá da Constituição, gente, que vocês vão conseguir solucionar as principais questões de eleitoral, seja numa prova de ordem, seja numa prova de concurso. Trate-se da advocacia e a construção de argumentos na advocacia eleitoral, ou mesmo aqueles que vocês um dia atuem na judicatura, se desejarem, e que sejam juízes eleitorais. A Constituição, né, é a principal fonte. Mas eu falei também da Lei Complementar 64 de 90, Lei das Elegibilidades. Vejam, muita atenção, não esqueçam que em termos de inelegibilidade, não é apenas a Constituição a fonte, ela é a principal, mas uma lei complementar, leis complementares, podem trazer novos casos de inelegibilidade, não é? Mas qual é o principal motor, a principal razão ou talvez o principal objetivo para que sejam estabelecidos casos novos de inelegibilidade? Sempre lembrando, proteção do processo eleitoral democrático contra abuso do poder econômico, contra abuso do poder político, e também proteção da moralidade e da probidade nas vias eleitorais. Então, sempre nós teremos, do ponto de vista da argumentação, seja para defender, por exemplo, um candidato, ou seja para impugnarmos uma candidatura, se vocês conseguem demonstrar que há abuso de poder econômico, ou abuso de poder político, ou improbidade, vocês conseguem apresentar nesse sentido a principal razão, a intenção do Constituinte, quando estabelece limitações e possibilidades de impugnação de candidatura. Este é um foco muito importante para a gente não esquecer. Então, além da lei da Constituição, da lei das inelegibilidades, falei também da lei das eleições, a 9.504. E aí, gente, é preciso lembrarmos de um instrumento que é muito próprio do direito eleitoral. Então, eu pergunto a vocês, para a gente retomar um ponto aqui das noções mais básicas, é o seguinte: quando a gente pensa, vamos usar um exemplo aqui de 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, né? Vocês viram que começou a funcionar a CPI aí da Covid, né? É a mais importante CPI da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Muito embora ela tenha uma grave falha já na sua origem, né? Nós não temos nenhuma mulher senadora na CPI, o que eu achei um absurdo, cá entre nós, já que as mulheres são as mais impactadas, né? Pela pandemia, quanto ao desemprego, quanto à exclusão, né? Eu achei, hoje saiu um texto crítico muito bom sobre isso. Como é possível que a CPI mais importante da história do Brasil não tenha nenhuma senadora? Nós temos hoje no Senado Federal em torno de 15% das vagas com senadoras, não é? Então, estão lá pessoas que não sabem o que é a dupla jornada de trabalho, a ganhar menos no mercado de trabalho no momento de pandemia. Então, me parece que há aí uma falha já na origem da CPI, mas não quanto às suas razões. Mas a CPI foi criada. E por que eu disse isso? Né? Como é que foi criada a CPI? Vocês lembram? O Supremo Tribunal Federal recebe um pedido de senadores que cai com o Barroso, o ministro Barroso, e que liminarmente determina ao presidente do Senado, não é? Eu diria, a criação da CPI.
E vi aí comentários, sempre surgem, né, pessoal? Não, mas é um ativismo, né? Impor isso ao Senado. Notem, o Poder Judiciário, não é? Ele é sempre provocado, ele atua por provocação, ele atua porque algum legitimado propôs uma ação provocando o Poder Judiciário, desde primeiro grau, no dia a dia mais comum de todos nós, até chegando a uma questão institucional que envolve as altas esferas governamentais. Então, o judiciário é sempre provocado. Ele não atua de ofício. E houve invasão de competência de um poder por outro? Não. Porque se vocês forem ler o artigo 58, parágrafo 3º, ele vai dizer assim, olha, desde que 1/3 de senadoras e senadores peçam a instalação de uma CPI com as assinaturas, tudo regular, o presidente do Senado é obrigado a fazer isso. E ele não tinha feito. Então, o Supremo, aliás, o Poder Judiciário como um todo, inclusive o eleitoral, ele só pode emitir uma decisão, especialmente o Supremo, né, ou um juiz de primeiro grau também, que imponha um comportamento a outro poder, somente na hipótese de restabelecimento da constitucionalidade ou da legalidade, quando a lei foi ofendida. E, neste caso, o artigo 58, parágrafo 3º, estava claramente violado pela omissão do presidente do Senado. Que até se disse, olha, eu entendo que é necessária, mas agora não era o momento, mas ele não tem essa discricionariedade neste caso. De outro lado, podemos aqui comparar com a decisão recente de uma vara federal do Distrito Federal que impediu o Renan Calheiros de assumir a relatoria dessa CPI que nós comentamos agora. Aí me pareceu uma invasão de competências, muito clara, porque a escolha de um relator é decisão dos senadores e das senadoras numa eleição. Então, tivemos, né, dois exemplos claros. Mas em ambos, vejam bem, o Poder Judiciário foi provocado. Ele não atua de ofício. Mas existe uma exceção no direito brasileiro muito importante. Porque, vejam, lembrem o seguinte, quando estudamos aquele que é um dos mais importantes princípios do direito constitucional e do sistema jurídico brasileiro, que é o princípio da separação de poderes, que tem uma origem remota em Aristóteles e próxima em Montesquieu, e que, na verdade, não é um princípio de separação de poderes, é um princípio de distribuição de funções, na verdade é isso que ocorre, né? Estudamos isso em sistemas de governo, então, sabemos que ao Poder Judiciário cabe preponderantemente aplicar a lei, mas que ele também legisla e que ele também administra. Cabe ao Poder Executivo preponderantemente, sua função típica, administrar, mas ele também julga e ele também administra. E ele também legisla, perdão, falei do Executivo, e ele também legisla. E cabe ao Poder Legislativo, preponderantemente, legislar. Mas ele também julga, basta pensar no caso do impeachment, em que o Senado se torna um tribunal, quando autorizado pela Câmara, e ele também administra, quando compra computadores para os seus funcionários. Bom, mas temos as funções típicas e atípicas, portanto, necessariamente. A depender do sistema de governo, essa divisão é mais clara ou menos clara, mas não menos democrática. Então, o sistema presidencialista de governo, que é o nosso, é muito clara a distribuição de funções entre 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Já no sistema parlamentarista, seja o inglês, seja o alemão, por exemplo, o poder executivo ele é indicado pelo legislativo. São membros do parlamento inglês ou membros do Bundestag, o parlamento alemão, que
e são indicados para se tornarem, se for no Reino Unido, primeiro ou primeira-ministra, se for na Alemanha, chanceler, que é a Angela Merkel hoje, já por 12 anos. Né? É outra diferença, eles não têm prazo para... Depende da manutenção do apoio do parlamento. Enquanto o parlamento está apoiando, o chanceler na Alemanha ou o primeiro-ministro da Inglaterra estão lá no poder exercendo o que nós chamamos de poder executivo. Mas não há uma clara separação do ponto de vista estrutural, orgânico, como há aqui no sistema presidencialista. No sistema semipresidencialista é ainda mais, porque são 4 poderes que nós temos lá. Né? Nós temos o poder judiciário, temos o poder executivo, o presidente, que é eleito pelo povo, e que indica o primeiro-ministro, desde que o parlamento, também eleito pelo povo, aprove. É um outro sistema que eu estudo no 4º semestre com a turma de organização do Estado. No nosso sistema, nós temos claramente separados esses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a função típica do judiciário é julgar. Mas quando nós pensamos em direito eleitoral, e eu peço que vocês atentem para isso, mesmo aqueles que depois não estão aqui na aula, vão me ouvir depois, apenas na gravação, atentem muito para isso. O direito eleitoral no Brasil e o sistema eleitoral, que tem uma base fundamental para a República Brasileira, né? Está lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, o poder emana do povo, aí vem o artigo 2º com a separação de poderes, ele é baseado na cláusula democrática. Por isso o sufrágio universal é muito importante. E ele é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Inciso 2, perdão. Não haverá deliberação sobre propostas de emendas tendentes a abolir a separação, o voto direto secreto, universal e periódico, e no inciso 3, a separação de poderes. Só que aqui a gente vai encontrar uma exceção na via eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem, por competência, normatizar. E quando eu digo normatizar, podemos até usar no sentido mais amplo, legislar. Ele tem a função de sanar situações lacunosas por meio das suas instruções. Ele emite instruções. O que é emitir uma instrução nesse contexto que eu estou dizendo? É exatamente legislar, determinar de forma abstrata e ampla a todos um certo comportamento. Então, ele está legislando. Pode não ser uma legislação por meio de lei. Pode não ser. Mas é uma legislação na medida em que ele está normatizando situações não tratadas pela lei, fruto do trabalho do Poder Legislativo. Isto traz a nós uma exceção que eu não tenho dúvida nenhuma dos temas mais passíveis e prováveis de serem questionados numa OAB, se lá aparecer questão de direito eleitoral. Não é? Então, esse é um ponto que vocês não podem esquecer. O Tribunal Superior Eleitoral e as suas resoluções. Né? Flávio, mas você não falou resolução agora há pouco. Você usou o termo instrução. E isso eu fiz de propósito. Por quê? O que o Tribunal Superior Eleitoral faz é determinar, por meio de uma instrução, certos comportamentos, quando a lei não trata deles, ela é lacunosa, ela é contraditória e gera dúvidas. Então, o TSE vem e instrui, ele determina, ele impõe um comportamento. E essa instrução, para que ela seja apresentada, veiculada para a população brasileira, especialmente, né, para os atores das vias eleitorais que estão disputando eleições, que estão organizando eleições, concorrendo, etc.,
o veículo legislativo para, eu diria, propagar, divulgar, oficializar uma instrução se chama resolução. Resolução. E vejam, resolução é um instrumento muito usado pelo Poder Legislativo. Então, eu volto àquela questão. O que é um processo legislativo? Processo legislativo, por definição, é o processo de criação de leis. Significa que ele é privativo do Poder Legislativo? Ao meu ver, não necessariamente. O processo legislativo é o processo de criação de leis que classicamente, normalmente, tradicionalmente, envolve a apresentação de projeto de lei ou de PEC, né, de proposta de emenda constitucional, ao legislativo. E aí ele vai para as comissões permanentes, vai ao pleno, tem as emendas, etc. É votado no pleno, é rejeitado ou aprovado. Uma vez aprovado, se foi no pleno da Câmara dos Deputados, vai ao Senado, ou vice-versa. Se foi aprovado no Senado, vai ao Congresso, à Câmara dos Deputados, perdão. E uma vez aprovado pelo Legislativo, se for projeto de lei, vai ao presidente da República para sancionar ou vetar. Se não for projeto de lei, se for uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, não vai ao presidente. É o Congresso que vai promulgar a PEC. O presidente pode propor uma PEC, mas ele não pode sancionar ou vetar. Ele não entra nessa fase. Né? Se for PEC. Se for projeto de lei, ele sanciona ou veta. Veta total ou veta parcialmente. Bom, este é um processo legislativo na sua descrição mais comum, na sua descrição mais usual. E quais são os tipos de normas que compõem o processo legislativo? Eu volto ao artigo 59, o processo da Constituição. O processo legislativo compreende a edição de emendas constitucionais, leis complementares, como a Lei 64 de 90, a Lei das Elegibilidades, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, medidas provisórias, e atenção que eu vou falar agora, medidas provisórias, artigo 62, lembrando, não pode o presidente da República, por medida provisória, disciplinar matéria eleitoral, ok? Vou repetir, não pode o presidente da República, por medida provisória, é aquela que já nasce com força de lei, disciplinar, tratar matéria eleitoral. Ela é só pela Constituição, por lei complementar, talvez uma lei ordinária, e pelas resoluções do TSE que eu estou falando agora. E agora, depois de medida provisória, o artigo 59 da Constituição, no inciso 7º, cita lá resoluções. Resolução é uma espécie normativa primária porque é prevista na Constituição. E sim, as resoluções exaradas pelo Tribunal Superior Eleitoral são normas. Ela normatiza. E isso não é próprio do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário julga casos concretos quando provocados. O TSE normatiza, sanando dúvidas, sanando contradições, quando ele entende que tem que fazer isso. Ele não é provocado para isso. É uma competência sua única no Brasil. Eu lembro, gente, nós temos uma função no plano internacional, se a gente quiser buscar alguma coisa parecida, e vocês não devem se lembrar disso, mas eu comentei, quando tivemos aulas de direitos humanos, que a Corte Internacional de Justiça, lá em Haia, na Holanda, ela tem uma função consultiva, ela responde consultas. Ela não julga. Ela responde consultas com brilhantes pareceres, mas mesmo assim ela é solicitada, né? Ela é chamada a proferir uma consulta.
O TSE, ele, esponte própria, de ofício mesmo, ele pode emitir uma instrução por meio de resolução, resolução número X, tem por objeto a instrução que trata sobre tal tema. É isso, né? Mas vamos lembrar também que o Brasil, salvo... A gente pode até fazer uma pesquisa depois, mas salvo engano meu, é o único país do mundo em que o poder judiciário é quem organiza, por competência constitucional, e oficializa resultado de eleições. É o poder judiciário. E ainda bem que o temos, né? Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos. Não foi a primeira vez, não de forma tão grave, mas outras vezes já houve dúvidas sobre resultados e não tinha um órgão oficial, uma estrutura oficial para publicar os resultados. De qualquer maneira, o tribunal, o poder judiciário no Brasil, desde a década de 30, especialmente, é quem é responsável por zelar pela lisura do processo eleitoral. E por que isso? Porque a democracia, ela é mais qualificada quando a vontade das urnas é legítima e integralmente respeitada. Então, não se admite uma democracia na qual não é uma democracia, aliás, eu digo isso, quando resultados de urnas são fraudados. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem essa função judicial atípica, né? Ele regulamenta as particularidades do processo eleitoral. É disso que nós estamos falando, né? Não há... a lei é abstrata, ela é genérica. Então, há situações não previsíveis. E aí, eu diria uma afirmação importante nessa matéria, é que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral são fontes do direito eleitoral, né? Então, direito eleitoral tem por uma fonte específica essas citadas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é uma peculiaridade. Um outro ponto que eu vou falar depois, eu volto já nele, envolve a sua... Flávio, mas resolução, né? Essas instruções, essas resoluções, elas podem ser chamadas de normas? Bom, aqui nós temos... Vocês só considerem... Como que vocês consideram um ato oficial como lei, como norma? Sinal maior da soberania de um país? Quando ele é genérico, imposto a todos e a todas, e quando ele tem força impositiva. Então, uma norma, é lei, é decreto, é resolução, não importa. Quando ela é imposta a todo o país, ou pelo menos a um grupo, a uma coletividade, de forma abstrata e também obrigatória. É o que nós chamamos de densidade normativa. O que é densidade normativa? É a qualidade que identifica um ato oficial como norma. É a qualidade que identifica um ato oficial como norma. Eu lembro que um dos requisitos para a proposição de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou de uma ação direta de constitucionalidade, ou de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, essas normas do controle concentrado indireto, abstrato, o controle direto, perdão, abstrato, elas têm que apresentar o que nós chamamos de densidade normativa. É um pressuposto, portanto, uma exigência prévia, para que seja admissível
a proposição de uma DIN sobre certo ato, ou ato de governo ou lei. Então, uma multa de trânsito não é um ato marcado por densidade normativa, porque ela não é. Por quê? Falta-lhe o requisito da generalidade. A multa é aplicada somente ao seu infrator. É um ato individual concreto. Então não caberia a DIN disso, por exemplo. Mas, Flávio, caberia a DIN da lei que instituiu essa multa? Ah, aí sim. Se você tem uma lei inconstitucional que impõe uma multa aos cidadãos, você pode atacar. Quando eu digo você, né? O artigo 103 da Constituição prevê os legitimados que podem atacar, mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade dessa suposta lei que criou essa multa. Mas a multa em si não é ato normativo abstrato. Bom, voltemos às resoluções do TSE. São resoluções e, portanto, são atos normativos abstratos, impostos a todo o setor eleitoral, a todos os atores do direito eleitoral, e de forma impositiva, tem que cumprir. Então, numa discussão que já houve no Supremo Tribunal Federal, ficou claro, não é, que é possível que o Supremo Tribunal Federal receba, eventualmente, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque exatamente aí o Supremo acabou tendo que debater esse caso, não é? E ficou decidido que sim, que uma resolução do TSE, que é um ato de normatização, de disciplinamento, é considerado apto a ser objeto de ataque, de crítica, quanto à sua constitucionalidade, numa DIN, numa ADC, né, etc. Então, essa é uma observação importante para a gente entender a natureza dessa função do Tribunal Superior Eleitoral, que é única, né? Então, Flávio, quer dizer que não é inconstitucional afirmar que a Justiça Eleitoral no Brasil, por meio do seu Tribunal Superior Eleitoral, emite resoluções, normatiza, disciplina, mesmo sem ser provocado? Perfeito o que você estaria dizendo, não é? Tá ok, tá correta essa afirmação. Agora, isso porque a Justiça Eleitoral tem por função constitucional zelar exatamente pela lisura do processo eleitoral, do sufrágio, garantindo o sigilo, garantindo a universalidade, garantindo que um voto seja absolutamente igual ao outro. É um momento, né, em que a situação dos cidadãos no Brasil, normalmente muito desigual, é o momento em que ela se iguala, né? Cada um tem o voto de um tem o mesmo peso do voto de outro, independente de sua situação socioeconômica, etnia, visão política, religião, etc, etc, etc. É um momento de realmente que marca, é uma técnica política que marca bem uma, entre aspas, uma igualação, fecha aspas, entre os eleitores. O Brasil tem 210 a 220 milhões de habitantes, em torno de 186, 184, mais ou menos, são eleitores. Bom, mas e aí, Flávio? Temos fundamentos legais? Também a lei, quando eu falo fundamento legal, eu estou me referindo a uma norma abaixo da Constituição, tá, gente? Quando eu me refiro a fundamento constitucional, estou falando da Constituição. Quando eu digo fundamento legal, estou me referindo a normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição. Então, nós temos também fundamentos legais. Um deles está no Código Eleitoral, a 4717 de 65, que diz o seguinte, lá no seu artigo 23, inciso 9, compete
privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral, expedir as instruções que julgar convenientes, a execução desse mesmo código, a execução do código. Então, para a execução do Código Eleitoral, está no seu artigo 23, inciso 9, que ao TSE cabe expedir tais instruções. Aqui surge uma questão diante de um termo que eu usei, né? E que eu preciso relembrá-los. Que eu preciso voltar rapidamente. O nosso sistema de competências, e olha, eu diria para vocês, que vocês vão fazer a OAB, por favor, gente, antes da prova, leiam e vejam o que os doutrinadores dizem sobre aquilo. Mas leiam entre os artigos, pelo menos, artigos 21 a 32 da Constituição. Passem por todas as competências. Vocês verão, identificarão, e eu tenho repetido isso nas aulas, que a maioria dos problemas que o Brasil vem enfrentando tem relação com a discussão e interpretação exatamente sobre esses artigos. Quem pode fazer o quê, quando, como, quais os limites. Então, muito importante esse ponto. Eu disse para vocês agora há pouco que o artigo 23, inciso 9, do Código Eleitoral, diz claramente que compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral editar ou expedir instruções, leia-se instruções por meio de resoluções, que julgar necessárias para cumprimento do próprio Código Eleitoral. Quando eu uso o termo competência privativa, normalmente, na classificação doutrinária, né? Por isso que eu indiquei para vocês os 3, 4 melhores livros que nós temos no Brasil hoje de direito eleitoral. São esses. Não é? Do Zílio, do ex-ministro do Supremo, do Luiz Carlos, enfim. Quando a gente fala em competência privativa, trata-se da competência que cabe a uma certa instituição, a algum órgão seu, aos seus órgãos, ou aos seus servidores. E normalmente, vejam vocês, aliás, normalmente não, essa é a regra, a competência privativa, quando se fala privativa, é a competência exatamente para legislar. Para legislar. Falou em competência privativa, gente, é competência para fazer norma, para disciplinar, para sanar dúvidas, para esclarecer pontos. Ué, Flávio, mas se não fosse para disciplinar, para legislar, legislativa seria para quê? Seria para administrar. É a competência material. É a competência para gestão. Mas a competência privativa, que compete privativamente ao TSE, no artigo 23 do Código Eleitoral, inciso 9, é uma competência que não pode ser delegada, que, em tese, pertence apenas ao ente competente, só ao TSE, mas que pode ser delegada por lei complementar. Bom, aí eu coloco. Mas a competência do TSE pode ser delegada? Eu diria que a maioria dos autores vão dizer assim, não, é só o TSE que pode fazer isso. Somente o Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, existe uma possibilidade que envolve a competência dos TREs, agora eu estou falando dos regionais, Tribunais Regionais Eleitorais, de também emitirem resoluções. Mas em que situação?
quando essas resoluções forem necessárias para disciplinar novas eleições que deverão ser realizadas nos estados ou nos municípios. Porque quem organiza, quem supervisiona as eleições nos estados e nos municípios são os tribunais regionais eleitorais. E não é raro, gente, não é incomum que a Justiça Eleitoral tenha que organizar eleições fora de época. Ou porque um prefeito, a chapa foi cassada, normalmente isso. A chapa foi cassada, a cidade vai ter que fazer uma nova eleição. Nesses casos, ou aconteceu também na última eleição, o ano passado, quando já tivemos a questão da pandemia, e no estado do Amazonas, alguns municípios não puderam realizar a eleição. Vocês se lembram que havia a situação com oxigênio, que depois se espalhou pelo Brasil, mas estava muito crítica lá. Então, esse tipo de situação faz com que o Tribunal Regional Eleitoral respectivo do Amazonas, de São Paulo, Mato Grosso, não importa agora, excepcionalmente, use resoluções para regular novas eleições necessárias, mas desde que essas resoluções dos tribunais regionais eleitorais não se afastem, não violem e, mais ainda, se adequem às diretrizes das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, eu falei, vocês vão abrir alguns livros de direito eleitoral, para aqueles que um dia forem se aprofundar mais nisso, e vão ver que eles falam em competência privativa do TSE. Mas me parece, e outra parte da doutrina vai afirmar isso, que a competência do Tribunal Superior Eleitoral não é privativa. Ela é exclusiva. E aqui muda um pouco o status jurídico pelo termo. A competência para expedir instruções veiculadas por meio de resoluções é exclusiva, o que significa dizer que exclui, por isso ela é exclusiva, todos os demais órgãos e instituições do Brasil. Só o TSE é que deve e que pode expedir as resoluções. Ainda que eu tenha falado, excepcionalmente, do TRE poder expedir alguma resolução se houver necessidade para um caso de uma nova eleição. Tá bom? Então, a regra é a competência do TSE para expedir resoluções é exclusiva. Não é? E do ponto de vista organizacional, é bom que se diga, não é as resoluções não são fruto de decisões monocráticas, viu, pessoal? O Tribunal Superior Eleitoral expede as suas instruções e resoluções por meio do colegiado do TSE. Vocês lembram, né? São 3 ministros do Supremo, temos 2 do STJ, 2 advogados da classe dos juristas, como eles chamam, com notório saber jurídico, reputação ilibada, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, nós temos uma função muito, muito especial que cabe à Justiça Eleitoral, né? Essa situação que eu falei dos TREs é efetivamente excepcional, né? E aí, há autores que dizem o seguinte, olha, fazendo aqui uma simbiose de conceitos, né? Essa norma, essa possibilidade que a Constituição e as leis conferem
ao Tribunal Superior Eleitoral se limita ao seu aspecto regulamentar. É um poder regulamentar. Cuidado com esse termo, né? Se é um poder regulamentar, na sua natureza, ela não pode inovar a lei, ela não pode criar leis, né? O objetivo é regulamentar uma situação lacunosa, duvidosa, mas que tem origem na lei. Ou seja, afasta-se de qualquer possibilidade, afasta-se qualquer chance, né, de que a lei permaneça com uma lacuna, com uma antinomia, uma contrariedade entre normas. Tem que ser interpretada de forma a harmonizá-las, né? Então, ocorre um fato, ocorre uma circunstância política, administrativa, que não haja tempo para ser tratada por lei, porque o processo eleitoral no Congresso ele é mais demorado, ele é mais discutido, há mais fases, né, a serem ultrapassadas, etc., né? Então, não dá tempo de ser submetido a esse processo normativo eleitoral clássico no âmbito do Poder Legislativo. Aí é que vem o TSE com as suas resoluções, né, diante de uma situação concreta, e normatiza isso, por meio de um processo de aplicação, muitas vezes, da própria equidade. Vocês lembram que a equidade é um meio para integração de normas, né? Isso está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né? Então, nesse caso, não pode o TSE substituir o poder legislativo, né? Então, isso seria uma resolução inconstitucional. Então, nós temos uma função regulamentar do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, por meio de resoluções, né? A interpretação, ela tem por missão interpretar e detalhar a legislação eleitoral, perdão, detalhar a legislação eleitoral, e com o objetivo de disciplinar mesmo os temas mais importantes do direito eleitoral em cada eleição, né? Então, é normal você encontrar resolução tratando de registro de candidatura, tratando de arrecadação para a campanha, tratando de prestação de contas, muda prazo, aumenta prazo, diminui prazo, exige documentação, novas documentações, né? Também para propaganda eleitoral, pode alterar um prazo da propaganda eleitoral, mas não pode se substituir ao Poder Legislativo, sob pena de uma inconstitucionalidade formal, ou como nós chamamos, né, nomodinâmica. Não é apenas o artigo 23, inciso 9, que estabelece regras, né, que estabelece a possibilidade do TSE expedir resolução. A Lei das Eleições, a 9.504, também, lá no seu artigo 105, prevê a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral expedir instruções, né? Com qual objetivo, Flávio? Bom, aí, por exemplo, para execução da própria lei, evidentemente, a 9.504, a Lei das Eleições, e quando houver uma dúvida sobre ela, quando houver uma lacuna, como eu já falei. Só que a Lei das Eleições ainda exige que, quando o TSE for expedir uma resolução sua, uma instrução sua por meio de resolução, para facilitar a aplicação, viabilizar a aplicação da Lei das Eleições, necessariamente, antes de expedir a instrução, o TSE deve convocar os delegados dos partidos políticos que irão participar do próximo pleito, da próxima eleição, numa audiência pública. Então, o TSE ouve os atores, ele ouve os destinatários daquela futura resolução antes de oficializá-la.
né? Então, isso implica mesmo num processo de democratização, do próprio saneamento de dúvidas, né? Por meio de resoluções do TSE. Mas uma outra disposição, e essa já foi objeto de pergunta na OAB, eu me lembro muito por conta do prazo. Uma outra questão importante aqui é a seguinte. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Nós teremos eleição em outubro de 2022, eleições para presidente, para a presidência da República, proporcionais para a Câmara dos Deputados, majoritárias para o Senado, eleições para governador, vice-governador e vice, né? Que é a chapa, e deputados estaduais, né? E senadoras e senadores, majoritárias. Ok, isso vai acontecer no primeiro domingo de outubro. Pode, nesse ano, o TSE expedir uma instrução por meio de resolução? Pode, mas o prazo do TSE para expedir instruções necessárias à execução da lei de eleições, a 9.504, não é? Será sempre 5 de março do ano da eleição. Eu vou repetir isso, porque isso já caiu na OAB. O prazo para que o Tribunal Superior Eleitoral expeça a instrução sua por meio de resolução em ano de eleição, visando esclarecer pontos para a aplicabilidade da Lei 9.504, a Lei das Eleições, será sempre 5 de março. Não poderá ser expedida depois do dia 5 de março. E isso por quê? Qual é a razão? É sempre importante entender por que o legislador estabelece condições. Não é do nada. A razão é evitar que os atores do processo eleitoral, candidatos, partidos políticos, juízes eleitorais, tribunais regionais eleitorais, e o próprio eleitor mesmo, aquele que quer se candidatar, não é? Para que eles não sejam pegos de surpresa em período próximo à realização do pleito. E isso garante o quê? Garante exatamente a legitimidade e a lisura do resultado que sairá das eleições. Tá? Então, cuidado com esse 5 de março aí, data máxima em ano de eleição, para que o TSE expeça uma resolução. Por quê? Porque vocês se lembram que nós temos um outro prazo muito cobrado, muito comum na Justiça Eleitoral e cobrado em provas, que é o do artigo 16 da Constituição Federal. O princípio da anualidade ou da anterioridade. Na próxima aula, eu vou falar dos princípios do direito eleitoral. O mais importante é o princípio da anualidade ou anterioridade da lei eleitoral, do artigo 16, que diz: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Ela já vigora de imediato. Já entra em vigor na data da sua publicação. Não tem vacatio legis para entrar em vigor, nesse caso. Mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, se hoje, 28 de abril de 2021, uma nova lei alterar o processo eleitoral, e aqui eu não estou falando de TSE, eu estou falando de lei, portanto, eu estou falando de Congresso Nacional, não é isso? Ela poderá ser aplicada nas próximas eleições. Porque daqui até as próximas eleições, ainda temos mais de um ano. Este é o princípio da anualidade e da anterioridade eleitoral. Cuidado, ele é aplicável à lei resultante do processo eleitoral no âmbito do Poder Legislativo. Enquanto o prazo de 5 de março é o prazo aplicável às resoluções do TSE.
que não podem, de modo algum, se substituir ao processo eleitoral do Poder Legislativo. Não é? Então, há um calendário específico para a edição de resoluções, né? E que é distinto do prazo do artigo 16 da Constituição Federal. Então, falei aqui de duas leis que prevêem a resolução do TSE. O artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral, o artigo 105, eu não me lembro se eu falei o artigo 105, o artigo 105 da Lei das Eleições, né? E aí, uma outra lei, que é a Lei dos Partidos Políticos, também já falei delas em outra aula, já mencionei, né? A Lei dos Partidos Políticos, que não é uma lei propriamente de direito eleitoral, com regras, é uma lei aplicável ao funcionamento, criação, atuações, limites, exigências dos partidos políticos, mas que, portanto, guarda íntima relação com o direito eleitoral. Mas a lei dos partidos políticos tem lá o seu artigo 61, não é? Que também diz o seguinte: olha, para que essa lei seja aplicável, sem lacunas, sem antinomias, etc., é possível, ela prevê que o TSE expeça instruções para sua fiel execução. Então, essas três leis prevêem as resoluções do TSE sempre com o objetivo de tornar a própria lei, ela própria, aplicável, né, compreensível, um instrumento que sane dúvidas e não crie dúvidas. Então, é uma função do TSE muito importante, por quê? Porque, vejam, pessoal, a gente não encontra, eu já disse para vocês isso, nós não temos um corpo permanente de juízes eleitorais, nós não temos uma estabilidade muito clara, ou pelo menos tão sedimentada como nos outros ramos, e, por exemplo, jurisprudência eleitoral tão sedimentada, porque a cada 2 anos as regras mudam. Ainda que nem tanto como antes de 1996, em que elas eram feitas a cada eleição, mas mesmo depois de 96, quando acabou o Código, a Lei das Eleições vem e diz: estão aqui as regras aplicáveis às eleições, ou seja, trazendo um caráter de maior perenidade, permanência, mesmo assim continua essa dinâmica do Brasil criar leis novas processuais a cada eleição, né? Então, é muito importante essa função do Tribunal Superior Eleitoral. É uma função excepcional, evidentemente, né? Apenas para regulando as novas eleições, e isso vale também para os TREs, como eu já falei, quando tem que regular novas eleições, né? Eu também queria mencionar para vocês que existe uma resolução específica, estamos falando de resoluções, né? Mas existe uma resolução específica de 2016 que regulamenta, disciplina o processo de elaboração de instruções. É uma resolução sobre instruções, não é? Então, ela regulamenta o processo de expedição de instruções para a realização de eleições que ela chama de ordinárias, não é? Claro, além da elaboração e alteração das resoluções. Esta resolução é a resolução 23472 de 2016. A resolução 23472 de 2016 do TSE regulamenta a elaboração e a expedição de instruções. Ela funciona como uma instrução sobre instruções, não é? Reiterando, claro, o limite. Qual é o limite de uma instrução, de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, né? O limite, o seu limite regulamentador
coincide com a não substituição da função legislativa pelo poder legislativo. Haveria até uma invasão de funções aqui, né? Já que TSE é poder judiciário e a função legislativa para elaborar leis é do poder legislativo. Então, existe também... Então, esse é um primeiro limite, né? Olha, o TSE, com as suas resoluções, não pode substituir a lei e o poder legislativo, evidentemente. Outro limite das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral diz respeito à sua função de orientação àqueles que participam das eleições. Então, é para orientar, é para sanar aquelas dúvidas que surgem com aquelas dinâmicas mais concretas do processo de cadastro de registro de candidatura, de prestação de contas, né? Elas esclarecem as dúvidas sobre a legislação eleitoral, de novo, sem entrar no âmbito do legislativo. E, claro, se ela não pode, aí vem uma terceira limitação, se a resolução do TSE não pode substituir o processo eleitoral, se a resolução do TSE não pode ocupar o papel de poder legislativo, evidentemente que as suas resoluções não podem contrariar a lei, e tampouco, evidentemente, a Constituição, não é? Então, tem que haver, obrigatoriamente, uma compatibilização entre o teor da resolução expedida pelo TSE com a legislação vigente aplicável, com a própria Constituição, né? Exatamente para resguardar a separação de poderes. Então, não pode, por exemplo, restringir direitos ou estabelecer sanções, punições, que não sejam aquelas previstas em lei. Só a lei pode prever sanções, punições, restringir direitos. Então, vamos imaginar que vocês encontrem um dia uma prova ou um caso concreto pela qual, vamos imaginar aqui, uma resolução do TSE prevê 10 anos, ou 15 anos de cassação de direitos políticos. Ou prevê que os presos provisórios não poderão votar tanto quanto os condenados por sentença transitada em julgado. Seria, evidentemente, dois exemplos que eu dei agora, seriam, evidentemente, dois exemplos inconstitucionais, porque restringiriam direitos, primeiro, que são cláusulas pétreas, ao meu ver, né? Segundo, ofenderiam o princípio da vedação do retrocesso do direito, dos direitos. E outra, do ponto de vista formal, porque não cabe ao TSE fazer esse tipo de restrição, né? Então, depois leiam lá o artigo 105 da Lei das Eleições, que trata um pouco disso, né? Que menciona, né? Então, aqui nós temos até decisões judiciais que envolvem um pouco esses limites da resolução que eu estou falando, né? Bom, se uma resolução do TSE constitui ofensa e restringe um direito concreto de um cidadão, de um candidato, né? E entra nesse tipo de conflito com uma hierarquia normativa que lhe é superior, evidentemente que, a depender do caso, cabe mandado de segurança, né? Então, a ofensa a um princípio legal, né, é fundamento para que seja impetrado o mandado de segurança quando essa resolução provocar efeitos, né, gerar efeitos concretos contra os impetrantes, causando prejuízos, etc., por falta de competência mesmo, que as resoluções não têm. Agora, já disse para vocês, o Supremo Tribunal Federal
já decidiu que é cabível a ação direta de inconstitucionalidade diante de resolução do TSE, porque ela tem por premissa densidade normativa, ela tem, né? Portanto, ela é suscetível de ser fiscalizada, né, pelas ações abstratas de inconstitucionalidade. Isso é decisão do Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Né? Nós temos pelo menos duas ADINs, a 3345 e a 3365, 3345 e 3365, ADINs, ações diretas, eu estou citando jurisprudência agora, que reconheceram a densidade normativa das resoluções para que elas sejam efetivamente, como eu diria, objeto de crítica por ações abstratas, né? Evidentemente que o TSE ele entra aqui numa outra questão, num outro cenário, né? Quer dizer, como as resoluções do TSE, tecnicamente, né, não cuidam de casos, não cuidam de decisões proferidas em autos de processos judiciais eleitorais, ela cuida de situações mais abstratas, né? Já teve que decidir o Tribunal Superior Eleitoral que não cabe reclamação em que se argue o descumprimento de ato normativo do TSE, né? Então, vamos imaginar o seguinte: o Luiz vira juiz eleitoral, é juiz, assume a posição de juiz eleitoral durante algum tempo na sua jurisdição, e profere uma decisão, ou o próprio TRE profere uma certa decisão nos autos, um caso concreto, né? Bom, mas essa decisão, em tese, contraria uma resolução do TSE. Só que o TSE, quando expede uma resolução, não se refere a autos de processos judiciais eleitorais. Então, não se admite, e isso foi decidido, né, por uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe reclamação para arguir o descumprimento de ato normativo do TSE. O que é reclamação? Não sei se vocês lembram. Imagino que sim. O Supremo Tribunal Federal edita e publica uma súmula vinculante, ou reconhece repercussão geral num caso concreto, que, portanto, se tem repercussão geral, o seu resultado vai valer erga omnes, né, para todo o país, é vinculante. E aí um juiz de primeiro grau ou de um tribunal, uma câmara de um tribunal, decide contrária a essa decisão do Supremo, ou decide contrariamente à súmula vinculante. E aí o advogado apresenta uma reclamação no STF. Né? Esse tipo de situação não existe aqui no caso das resoluções do TSE. É muito importante, né? Aliás, tem uma súmula, a súmula 35 do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta à consulta ou de ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta à consulta ou de ato normativo do TSE. Flávio, eu não entendi. Você falou resposta à consulta. Como assim? O que isso tem a ver com a resolução do TSE? Eu citei uma súmula agora, a 35 do TSE, que além de citar o ato normativo do TSE, que é a resolução que nós estudamos hoje, ele também impede reclamação em caso de consulta respondida pelo TSE, porque o Tribunal Superior Eleitoral também responde consultas. Lembram quando eu disse que a Corte Internacional de Justiça responde consultas? Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral também responde consultas. Não faz muitos anos, os partidos políticos formularam uma consulta para o TSE, uma pergunta.
Ó, temos dúvida nesse... olha, pessoal, temos dúvidas nesse tema aqui. Vocês podem responder, por favor? E aí, não faz muitos anos, os partidos políticos perguntaram ao TSE se as coligações dos estados para concorrer a governador, por exemplo, tinham que obedecer a mesma aliança e coligação no plano federal para a presidência da República. Então, os partidos políticos podem fazer consultas, podem fazer perguntas para o TSE. Né? Eu acho uma técnica muito interessante essa, e que efetivamente gera muito resultado profícuo, muitos resultados interessantes. Né? A aula está chegando ao fim, mas tem mais 5 minutinhos aqui, pelo menos. Não esqueçam esse tema que eu abordei hoje, porque ele é realmente cobrado. A gente vai ver, para quem chegou depois, eu falei no começo da aula que eu vou usar perguntas da OAB para prova 2. Eu vou fazer testes da OAB, ou pelo menos vou adaptar alguns para vocês, tá? Então vai ser só, já que vocês vão fazer a OAB no próximo semestre, e vão passar, evidentemente, eu não tenho dúvida disso. Um dos temas que é dos mais importantes para você entender como interpretar uma regra eleitoral e poder advogar nesse setor, ou poder atuar na academia, na pesquisa, nos estudos, na interpretação das leis, é o estudo dos princípios, né, do direito eleitoral. E princípio, não esqueçam, quando a gente fala em princípio, é a matéria que eu vou entrar para a próxima aula, nós estamos pensando em instrumentos auxiliares para interpretar. Instrumentos que trazem algumas referências importantes para que você possa interpretar corretamente a norma. Né? Hoje em dia, pessoal, a gente vê muita interpretação assim, estapafúrdia mesmo, do direito, porque são literais, são gramaticais. Né? E isso é de uma pobreza extrema do ponto de vista intelectual. É preciso saber interpretar o direito. E o domínio dos princípios é das regras mais básicas, importantes nesse caso. Então, quando a gente fala em norma e princípio, nós precisamos entender que as leis, as normas, em geral, as leis em sentido amplo, lato sensu, elas têm uma natureza binária. Não é? Ou as regras se aplicam por subsunção, e aí são regras. Como assim, Flávio? Quando o fato se encaixa perfeitamente à lei. Isso é muito fácil visualizar quando pensamos no direito penal. O fato só será crime se ele se adequar precisamente, com precisão, ao fato típico descrito na norma. Não é? Então, eu vou falar da área que eu trabalho mais, que é a única que eu tenho contato com o direito penal, né? O genocídio. O genocídio, para ser genocídio, tem que ser caracterizado perfeitamente no fato, como está descrito na lei. A destruição intencional de um grupo humano, total ou parcialmente, por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais, com a específica intenção de fazer desaparecer aquele grupo. Então, situação de fato pela qual não se prova o dolo específico, um dolo eventual, ou a culpa, não configura genocídio. Acabou, ponto. O direito penal não admite interpretação extensiva. Isso é subsunção. É o perfeito encaixe do fato à norma, à lei descrita em abstrato. Não é? Então, as regras positivadas se aplicam por subsunção. Né? No caso, na outra perspectiva, que eu falei que é a natureza binária, os princípios se aplicam por ponderação. É diferente. Por isso eu disse que ela é binária. Aliás, essa é uma lição do Robert Alexy, né?
um grande teórico dos direitos fundamentais. As regras se aplicam por subsunção, os princípios por ponderação. Você vai usar 2 ou 3 princípios diferentes para interpretar uma norma e você tem que ponderar pela razoabilidade, pela proporcionalidade, considerando os valores vigentes, para saber qual o sentido que você vai dar para aquela regra, né? Então, e aí você, claro, a aplicação dos princípios em direito eleitoral é de suma importância, exatamente porque nós não temos aquele quadro próprio de magistrados que eu citei na Justiça Eleitoral, nós não temos uma teoria geral do processo eleitoral sedimentada, né? Os institutos do direito eleitoral, eles também ainda não contam com uma doutrina mais densa, não é? Mais substanciosa, né? Então, muitas vezes você tem o direito eleitoral, as regras, elas são editadas, exatamente porque se sabe que elas mudam muito a cada eleição, elas são editadas com conceitos jurídicos muito indeterminados, muito amplos, né? E quando você tem um conceito jurídico amplo, você tem a necessidade de interpretar. Terminei a aula, vou parar a gravação